48 milhões de brasileiros. Este é o número de analfabetos e analfabetos funcionais, de acordo com o IBGE. 29 milhões de pessoas não tiveram acesso à internet em 2023, neste ano. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil. Será que nós vamos mesmo vencer e prosperar? Tu tem que fazer alguma coisa. Tu tem que tomar alguma atitude. Passou a vida inteira esperando. Tu estava esperando que alguém te levasse embora daqui. Mas foi tu. Tu que nunca teve coragem de sair daqui. Aqui entre nós, o brasileiro sempre deu um jeito para os seus problemas, ou pelo menos tentou. O brasileiro é conhecido, a gente sabe aqui, pelo seu trabalho, pela sua vontade de trabalhar, pela sua dedicação ao trabalho e também pelo seu sonho de ter uma vida melhor. Afinal de contas, quem é que não deseja um futuro melhor para si e para os seus filhos? Quem, por exemplo, não deseja ganhar na loteria aquela bolada para então melhorar de vida? Mas, enquanto a boa sorte não bate a porta, o brasileiro segue trabalhando e se virando. A grande questão é como está a empregabilidade no Brasil, como estão as políticas assistenciais, como estão as políticas públicas que podem e que devem viabilizar, de algum modo, a vida melhor para o povo brasileiro e também dando a todos nós subsídio para que a gente possa realmente prosperar. Bom, a gente entendendo, então, que existe uma motivação e um desejo de uma vida melhor. A gente também sabendo que não existem aí tantos empregos e não é apenas o trabalhador quem compreende isso, o Estado e a elite também sabe, e é sabendo disso que se aproveita, então, do povo para trazer aí algumas armadilhas e é sobre elas que nós vamos falar hoje. Bom, no começo do vídeo eu trouxe alguns dados sobre o analfabetismo e também sobre a falta de acesso à internet no Brasil, e estes dois dados eu os trago para que a gente possa refletir sobre algo que tem sido lançado para o povo brasileiro, que é o empreendedorismo, que vem a ser, então, o quê? Essa possibilidade de investir e de mudar a própria vida e de ser o seu próprio patrão e de poder receber mais e ter mais lucro. Afinal de contas, para que trabalhar e enriquecer uma outra pessoa se eu posso trabalhar e enriquecer a mim mesmo? A grande questão é que não basta apenas um desejo, vontade e ter uma boa ideia. Para que o empreendimento hoje ele possa ser lucrativo, e, sobretudo, para que ele possa vingar no Brasil, existem aí uma série de fatores que os trabalhadores, o povo brasileiro tem pouco conhecimento. E aqui eu trago uma informação muito interessante para a gente, que fala sobre o seguinte: no Brasil, só nesse primeiro semestre, tá, gente, de 2023, fecharam-se 400 mil empresas aqui no Brasil. Segundo o IBGE, que realizou uma pesquisa entre 2008 até 2018, apenas 25,3%, veja bem, 25,3% das empresas que foram abertas em 2008 vingaram até 2018. Ou seja, mostrando para a gente aqui que mais de 70% das empresas que foram abertas em 2008 não passaram de 10 anos. Uma outra informação também que o IBGE traz para a gente é que de cada 5 empresas abertas, pelo menos uma empresa fecha dentro do período de 1 ano. E aí, veja bem, basta apenas empreender, basta apenas o trabalhador juntar ali o seu dinheirinho, a sua graninha, para fazer a coisa acontecer? E veja bem, eu não estou apenas aqui falando que a gente não deve empreender, ou que a gente não deve acreditar nas nossas competências e nos nossos talentos. Não. O que eu trago aqui para que a gente possa refletir e pensar é que apenas a persistência, a força de vontade, como vendem para a gente, não é o suficiente para que a gente prospere. E aqui também eu estou falando de termos condições de fazer com que os nossos negócios eles realmente prosperem. E não da gente ficar trabalhando de domingo a domingo, investindo tudo o que nós temos para no final do mês termos apenas um salário mínimo que não dá para sustentar aquele negócio que a gente abriu e também as nossas famílias, o nosso lar e a nossa casa. E agora eu quero que vocês ouçam o que diz o professor Ricardo Antunes neste vídeo sobre empreendedorismo.
e o empreendedorismo, e mais esse movimento de saída e movimento em busca de qualquer trabalho, né, cria uma ilusão da prosperidade. E a mídia é muito esperta. Ela pega, digamos, tem 100 empreendedores, 90 quebraram a cara, se arrebentaram, mas ela mostra os 10 bem-sucedidos. Porque ele desobriga o Estado das suas políticas públicas e sociais, desobriga o Estado do seguro-desemprego, do salário-desemprego, desobriga o Estado de um mínimo de dignidade para a população. É a mesma coisa que, até muito recentemente, se usava muito a empregabilidade. Você está desempregado porque não tem capacidade para estar empregado. É mentira. É importante que a gente fique muito atento às armadilhas que a mídia, que este sistema lança sobre nós. Há alguns anos, o que trazia a esperança de uma vida melhor para o povo brasileiro era a educação. Eu me lembro da minha mãe sempre dizendo para mim e para os meus irmãos, o meu pai também, estude, eu trabalho muito, trabalho bastante para que vocês possam estudar e para que vocês tenham uma vida melhor que a minha. O estudo, a escola, sobretudo a escola pública, ela sempre foi um local de esperança e de possibilidade de uma vida melhor para milhões de brasileiros. O meu pai mesmo foi alguém que sempre trabalhou muito, inclusive aos finais de semana. Meu pai sempre acordou às 4 horas da manhã e sempre chegou em casa por volta das 20 horas e 30 minutos da noite. Isso durante toda a sua jornada de trabalho. E o que é que o meu pai conquistou? Graças a Deus e ao trabalho dele e da minha mãe, uma casa própria. Mas ele e a minha mãe, juntando dinheiro para conseguir realizar este sonho da casa própria. E foi tudo. Atualmente, ele luta na justiça para ter o seu direito garantido a uma aposentadoria. Bom, trago aqui essa história para que a gente entenda que não necessariamente o trabalho exaustivo é o que vai nos render uma vida melhor, mas a estratégia que nós, pessoas trabalhadoras e pessoas pobres, temos é de nos sacrificarmos muito para que as gerações futuras possam ter uma vida melhor. A grande questão é que essa realidade ela tem mudado, as pessoas já não acreditam tanto assim na educação, afinal de contas elas possuem urgência, e veja bem, até mesmo este sacrifício que pais e mães e cuidadores podem fazer de trabalhar para que seus filhos possam estudar, não cabe a todas as pessoas. Existem milhões de outros brasileiros que precisam colocar seus filhos ainda pequenos para trabalhar, para ajudá-los a trazer algum dinheiro para dentro de casa. Apesar de no Brasil o trabalho infantil ser proibido, infelizmente, para as pessoas de classe mais baixa, esta não é uma realidade e muitas dessas crianças precisam ir às ruas para trabalhar, do contrário, elas não terão alimentação. Mas aí a gente pode perguntar, e as políticas assistenciais? E essas políticas de transferência de renda? Bom, elas infelizmente são insuficientes e em muitos casos elas não se efetivam e as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam dormir em algum lugar, as pessoas precisam ter o mínimo de segurança possível. Então, elas têm feito de tudo para que elas possam, então, sobreviver e muitas vezes em questões subhumanas. A gente pode pensar e acreditar que essa seja uma realidade muito distante de nós, mas acredite, no final da sua rua pode haver uma pessoa ou uma família passando fome. No final da sua rua, no seu bairro, podem existir aí muitas pessoas sobrevivendo com menos de um salário mínimo e ainda assim tendo que pagar aluguel, água, luz e ainda tentar adquirir alguma fonte de nutriente, algum tipo de alimento. Bom, este é um jogo, este é um sistema feito para que a gente falhe e para que a gente se culpe. Se a nossa vida não melhora, se as coisas não dão certo, se você não empreende, se você não tem um emprego melhor, se você não tem mais dinheiro, é porque você não está trabalhando mais, é porque você não está acreditando, é porque você não está fazendo as coisas como deveria fazer. O que este jogo, o que este sistema, o que este Estado faz com os trabalhadores brasileiros é individualizar, é tornar pessoal uma questão que é de ordem pública. Que questão é essa? O direito à vida, ao pleno desenvolvimento. Isso não é uma ideia fantasiosa, é o que está escrito na Constituição Federal e também o que está escrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É dever da família e do Estado garantir a educação, garantir o lazer, garantir a segurança, a alimentação, dentre tantas outras coisas, para o bom desenvolvimento de crianças e adolescentes e também para que se preparem para ser cidadãos no mundo e também para o mercado de trabalho.
Bom, se as famílias não possuem garantias e não possuem direitos, se as famílias não conseguem se sustentar, o Estado tampouco tem ajudado as famílias a superarem isso. Antes, tem trazido para as pessoas essa grande culpabilização e esses projetos como empreenda, seja dono do seu próprio negócio. Afinal de contas, como a gente escutou o professor Ricardo Antunes dizer, o Estado, a mídia, de alguma forma essa sociedade, ela se aproveita deste sonho de prosperar e vencer na vida. Afinal de contas, quem é que não sonha em poder se alimentar bem, em morar em uma localização que tenha maior mobilidade e ao mesmo tempo que tenha um pouco mais de segurança? Quem é que não sonha em ver os seus filhos felizes e também em poder ser muito feliz? Este jogo ele é feito para que a gente perca. E o que eu quero dizer aqui para vocês é: continuem acreditando na educação, mas compreendam que para que a educação pública ela se efetive, nós precisamos pensar em políticas públicas e assistenciais que garantam a permanência de crianças e adolescentes de forma segura nestes espaços escolares. A gente precisa que estas famílias tenham o que comer, o que vestir, o que beber, que elas tenham segurança, que estas famílias tenham direito à vida, tenham direito ao trabalho, tenham direito à aposentadoria, que essas pessoas tenham o direito, que a gente tenha o direito sim de sonhar, que a gente possa sim ser o nosso próprio chefe, o nosso próprio patrão, mas que a gente faça isso compreendendo as reais dimensões do que é ter um próprio negócio, do que é investir em algo para nós, que a gente tenha acesso a conhecimentos e informações estratégicas que nos ajudem verdadeiramente a termos sucesso no nosso negócio, para que a gente não invista tudo o que tem e perca a nossa empresa já no primeiro ano, como foi o que nos apontou o IBGE. Desejo a todos nós muita boa sorte e que, de alguma forma, a gente possa vencer.